Olá pessoal, bem-vindo à aula 58 de Programação em C. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre uma tabela chamada ASCII. Essa tabela aqui, na verdade, vamos mostrar aqui como é que se escreve ASCII para ficar mais claro. É aqui que se escreve da seguinte maneira. Então tá aqui ASC, duas vezes a letra I. Então essa aqui é a tabela ASCII. Talvez você já tenha escutado falar dessa tabela, talvez não. Mas basicamente, a ideia é o seguinte, eu vou até deixar isso aqui, ó. Isso aqui está traduzido do inglês, então talvez foi uma tradução automática do Google, talvez não esteja perfeito, mas você pode até no site que é ascitable.com e dar uma olhada por conta própria. Mas basicamente, nós sabemos que um computador, em fato, não consegue entender letras. Não é que o computador, falando a nível de máquina, para o computador nós estamos lidando com números. Em fato, quando falando de programação binária, a gente estaria falando de 0 e 1. É apenas o número 0, 1, ou passa corrente ou não passa corrente. Essa é a maneira como o computador enxerga tudo isso que nós estamos colocando. É por isso que foi criada uma tabela que possui um número que representa uma certa gráfica na tela do nosso computador. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer de novo essa tabela aqui. Essa tabela ASCII é isso aqui que você está vendo aqui na parte de baixo. Talvez a definição não esteja muito boa aqui no vídeo, mas infelizmente é o tamanho que está disponível aqui. Mas, por exemplo, aqui diz que, olha só, nessa tabela aqui, ó, o número 97, então tá aqui, ó, o número 97, ele corresponde ao caractere A. Nada mais é que, quando nós escrevemos A, quando nós, por exemplo, você está dando um scanf e você passa para o computador, você digita aqui A, o computador trata aquilo como, falando numericamente, como se fosse o valor 97. Ou quando nós passamos para dar um printf que possui a letra A, o computador está fazendo a mágica ali no fundo, tratando aquela letra A como 97. É isso que na verdade acontece. Vamos dar um exemplo então. Olha só, essa tabela aqui é grande, você vai ver que ela vai até 239, e cada um desses caracteres aqui é o que corresponde na tabela ASCII. Agora, vamos colocar isso aqui à prova. Isso aqui foi muita teoria, vamos colocar isso aqui à prova e realmente entender o que acontece. Por exemplo, nesse programa aqui, eu criei aqui uma variável x, tipo inteira, que possui o valor de 10. Agora, eu estou dando um printf utilizando o %i, chamando a variável x. Se eu der um executar aqui, 10, sem truque. Nada aqui de novo comparado com o que a gente já tinha visto. Agora, se em vez de eu chamar %i aqui, eu jogar um %c. E nós lembramos aqui que %c é para dar um printf em caracteres. Se eu der, e agora eu vou mudar esse valor da minha variável para 97. Quem que é 97 na tabela ASCII? 97 nós vimos aqui, é a letra A. Se eu der um executar aqui agora, olha só o que acontece. A letra A é impressa. Aí você fala, pô, mas peraí, isso aqui tem o valor 97. Como é que 97 virou magicamente a letra A? É por causa daquela tabela. O nosso programa que nós estamos utilizando, ele é baseado na tabela ASCII. Vamos fazer um outro teste aqui? Se eu pegasse aqui, uma pergunta que já surgiu aqui, algumas 30 aulas anteriores, uma das pessoas que seguem aqui as nossas aulas perguntou, por que eu não consigo escrever a letra E? Por exemplo, ele escrevia aqui, a questão foi que ele escrevia a letra E com acento, então como é que era? Mais ou menos, tá, vou jogar esse aqui, mas era o E com acento da língua portuguesa. Ele jogava isso aqui, e o que acontecia? Até se eu fizer aqui, ó, sai um caractere que não é o que eu escrevi. Por quê? Isso aqui é uma limitação do DevC++ quando eu jogo isso aqui para executar no DOS. Existem outras ideias que automaticamente reconhecem isso aqui e fazem isso corretamente. Lá quando dá o executar, o que sai ali na tela é o caractere real. Agora, com um modo para resolver isso, não é simples, é meio que trabalhoso para o que se quer fazer, mas é um modo de se resolver isso. Eu posso vir aqui nessa tabela e encontrar o caractere especial da língua portuguesa. Por exemplo, o caractere E com o acento. Então, se eu vier aqui nessa lista, tá aqui. Pô, esse aqui eu devia ter achado antes, né? Então, para não perder tempo, eu vou pegar esse caractere aqui. Tá vendo esse caractere com o chapeuzinho? Então, esse caractere, qual é o número correspondente dele?
136. Então 136 corresponde a E com o circunflexo. Então eu posso vir aqui, se eu jogar o meu valor aqui agora 136 e der um executar chamando a minha variável, olha só o que vai acontecer. E com o circunflexo. Isso aqui a gente comprovou que o nosso programa realmente está baseado nessa tabela aqui, ó. Vamos ver se tem mais alguma coisa para testar aqui. Acho que não é muito testar. Isso aqui é simplesmente uma questão mais de curiosidade, como funciona. Recomendo dar uma lida nesse texto aqui que explica que os 32 caracteres foram caracteres especiais criados no início dessa tabela, que hoje brevemente, muitas poucas vezes são utilizados. Essa língua foi alongada, então você vê, isso aqui foi a lista original até o número 127. Aí depois, alargada dos códigos que introduziu outros símbolos para, por exemplo, satisfazer a língua portuguesa. Você vê que aqui iniciou, trouxe letras com acentos. Então tá até aqui o E com acento agudo, tá aqui. Trouxe outros acentos, né, para essa tabela. E é isso. É mais uma questão de história, mais teoria, não tem muito mesmo sobre programação, mas é importante a gente entender como que isso funciona, é importante também saber o que é a tabela ASCII. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para adicionar. Outra coisa, acho que foi não lembro quantas aulas, umas 10 aulas anteriores, nós vimos como fazer comparações entre caracteres. Nós queríamos confirmar, não, foram umas 10 aulas, não, foram umas 4 aulas. Como verificar se um caractere era um caractere alfabético, por exemplo. E a gente conseguia jogar dentro de um comando if, fazer isso aqui, eu poderia dizer, caso a variável x seja menor que isso aqui era permitido fazer. Nós conseguimos fazer uma comparação de maior ou menor utilizando caracteres. Isso é possível por causa dessa tabela aqui, ó. Se nós pegarmos aqui o alfabeto, se eu ver aqui, ó, a letra A inicia no caractere 97 e a letra Z, o final do alfabeto, no 122. Se eu, por exemplo, falar assim, ó, se um caractere tiver o valor entre 97 e entre o valor de 122, esse caractere tem que ser seguramente uma letra minúscula, porque as letras minúsculas na tabela ASCII estão entre 97 e 122. E se caso seja um outro valor, eu posso dizer que esse caractere não é um caractere minúsculo. É por isso que 4 aulas atrás, quando nós fizemos aquele programa para verificar se um caractere era alfabético, foi baseado nisso aqui. Sem essa tabela, não seria possível fazer aquele programa. Mas é isso, já ficou até muito longo, 8 minutos essa aula para uma coisa simples. Como sempre, recomendo dar uma checada na nossa página no Facebook. Eu posto lá coisas, não só os vídeos, mas também curiosidades sobre tecnologia e mundo da programação. E também o pessoal do BR Pentest. É isso então, te vejo na próxima aula, que vai ser a aula 58, com mais programação. Até mais.